Bom dia a todos, obrigado pela presença. O pessoal da Endeavor, obrigado pelo convite. Rogério, parabéns, muito boa apresentação, muito legal, muito interativa. Realmente acho que do lado do conteúdo ajuda bastante os empreendedores que estão aqui. A ideia, então, é falar um pouco sobre riscos, o que fazer com relação aos riscos que as empresas estão expostas, quais são algumas das ferramentas, metodologias e abordagens para abordar uma questão tão sensível e importante quanto essa dentro das áreas financeiras das empresas, para fazer um gancho exatamente com o que o Rogério estava falando. Para iniciar, uma breve definição do que é risco. Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é a possibilidade de que um evento, tanto interno quanto externo, possa acontecer, venha a ocorrer e atrapalhar, enfim, dificultar os alcances ou metas estabelecidas pelas empresas. Ou simplesmente alguma coisa que, se acontecer, pode trazer muitos problemas. Problemas pequenos, grandes, médios, gigantescos ou não. Fato. E aí, só para ilustrar um pouco a nossa conversa, na semana passada, o UBS, o maior banco da Suíça, reconheceu um prejuízo de 2,3 bilhões de dólares, frutos de uma fraude de um dos traders que operava num mercado de 321 bilhões de dólares na Europa, 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos, que são mercados gigantes, né? Mercados de... É bastante técnico, mas é de liquidação de índice de ação no mercado de balcão, no mercado secundário, né? Mercados gigantescos, para o banco foi 2,3 bilhões de dólares, o que, no dia da divulgação desse prejuízo, já causou um recuo na valorização das ações do UBS no mundo em torno de 8%, num patrimônio bilionário como o UBS, e o presidente veio a público dizer que estava desapontado por ter sofrido esse revés e que existe o risco de violação do controle de uma estrutura de tesouraria de um banco do tamanho do UBS, que só na Inglaterra, onde esse trader operava, tem 6 mil pessoas fazendo isso. Então, a estrutura de controle desse banco, nesse mercado, nesse país, realmente apresentou falhas. Um trader que trabalhava na área administrativa, do back-office, conhecia as operações que não precisavam necessariamente ser registradas, uma vez que a negociação é feita no mercado secundário, criou operações espelho, e essas operações resultaram nesse prejuízo bilionário. Um outro exemplo, que certamente todos vão lembrar, é o vazamento de petróleo que a British Petroleum teve que corrigir no Golfo do México, perto do estado da Louisiana, que estavam perfurando um poço a mais ou menos 1.500 metros de profundidade, uma operação de engenharia extremamente complexa, que exige um grande esforço. E essa perfuração causou um impacto ambiental que foi considerada a maior tragédia ambiental dos Estados Unidos. Foram 87 dias de vazamento, 4 milhões de barris atingindo o mar, e foram culpados, enfim, porque não tiveram a gestão adequada nesse movimento de engenharia. Muito bem, hoje essa empresa teve que montar um fundo para honrar os prejuízos causados por má gestão de engenharia, má gestão operacional de 20 bilhões de dólares. Fora todo o impacto de imagem, fora todo o impacto político. Evidentemente que, se a gente comparar com outras tragédias ambientais, por exemplo, quando o Iraque deixou o Kuwait em 91, o total do prejuízo daquele país foi de 186 bilhões de barris. Talvez a gente não lembre disso, talvez naquele momento não tenha sido divulgado da forma correta, talvez nesse momento o governo americano fizesse questão de salientar que estava agindo. Enfim, existem várias variáveis, e gestão de risco é isso mesmo. Tentar coordenar, tentar controlar, tentar criar mecanismos para que eventos como esse não ocorram. E aí, trazendo para a realidade mais próxima a todos nós, distante um pouco desses prejuízos bilionários, gigantescos que acontecem, é pensar nas nossas empresas mesmo. Por exemplo, as nossas vendas estão concentradas em pequenos clientes, em poucos clientes. Como são as contrapartes? Quais são o nosso nível de vendas?
a gente está vivendo uma invasão de produto chinês. A gente está preparado para lidar com essa competição que muitas vezes é irracional, a diferença de preço, a diferença de custo que eles apresentam. A gente teve recentemente, novamente, um aumento de carga tributária em produtos importados, especificamente em carros, mas a gente está exposto à mão do governo direcionar para onde quiser, a qualquer momento, uma alteração que pode ser de 10, 20, 15, 30, enfim, o número que for, mas que certamente altera significativamente os preços finais dos produtos ou serviços prestados pelas empresas, além de tantas outras variáveis que podem certamente acontecer e impactar os negócios. A pergunta é: todos estão preparados? Todos sabem? Todos têm ideia do que fazer para prevenir a materialização de riscos ou criar ferramentas, criar métodos internos para prevenir? Eu falo da metodologia que a gente usa lá na Ernst Young, a área de consultoria da Ernst Young tem uma prática de gestão de risco no mundo inteiro, que desenvolve vários métodos. Esse é um método mais tradicional, que é o método do COSO, que divide os objetivos da companhia em 4 grandes categorias: estratégico, financeiro, operacional e compliance ou conformidade, que integra esses 8 ambientes, essas 8 dimensões, frames ou frentes, ou o nome que quiser dar desses elementos para integrar essa função de gestão de risco. Quais são esses elementos? Analisar o ambiente interno, conhecer a empresa profundamente, saber qual é a missão, qual é a característica, qual é o DNA dessa empresa. Definir os objetivos, quais são as metas da empresa. Aonde a empresa quer chegar? Quer aumentar a venda? Quer diminuir custo? Aumentar o EBITDA? Contratar mais gente? Aumentar a imagem? Abrir mais filiais? Enfim, esses objetivos precisam ser muito claros, muito transparentes. Identificar os riscos que as operações, as empresas estão expostas. Por exemplo, prestação de serviço tem a ver com cliente, tem a ver com tributo, tem a ver com custo de mão de obra, tem a ver com qualificação. Isso precisa estar muito bem mapeado dentro da empresa. Avaliar quais são os riscos e tratá-los, né? Como se trata, por exemplo, um aumento de carga tributária? Qual é a medida? Qual é a ação que a empresa vai tomar diante de um movimento como esse? Existe ambiente de controle? Quais são os controles que a empresa tem? Risco está diretamente relacionado a controle, para mitigá-lo. Existem riscos? Eles são significativos? Eles podem, de fato, mitigar riscos? São perguntas muito importantes que têm que ser respondidas. Como se informa e comunica dentro do ambiente corporativo a existência desses riscos e métodos ou controles para mitigá-los? E a forma de monitorar. A intenção da palestra não é dizer que, se não controlar risco, a empresa vai quebrar, não vai existir, está fadada ao fracasso. Não é isso, não. Até porque todo mundo conhece a máxima de quanto maior o risco, maior o retorno. O importante é como gerenciar o risco. Gostaria de mostrar para vocês uma forma de abordar. Existem algumas outras e eu estou totalmente à disposição de todos para conversar sobre outras formas de abordagem. Mas, em geral, como que a gente trata? A gente trata primeiro avaliando, depois aprimorando e monitorando, dentro dessas frentes que estão expostas nessa pirâmide, começando do nível mais elevado de detalhe, que é o nível estratégico, até as atividades, monitoramento e reporte. A gente passa pelo alinhamento e coordenação da estratégia da empresa com a sua estrutura organizacional e a sua cultura. Mais uma vez, a questão de gestão de riscos nas empresas tem que ter a ver com o seu DNA. Ela tem que estar diretamente relacionada aos negócios da empresa, aos seus criadores, a quem empreendeu e fez e quer implantar uma característica de gestão segundo aquilo que pensa. A partir de alinhar e coordenar a estrutura da organização com a cultura que existe lá dentro, trazer ferramentas e tecnologia para testar e validar isso. Existem ferramentas complexas, caríssimas, que existem empresas de consultoria como a Ernst Young e bancos desenvolvem e gastam milhões e milhões de dólares para grandes empresas, mas muitas vezes não são necessárias, são caras e não vão trazer o retorno adequado
para uma empresa que seja menor e que tem condição de desenvolver ferramentas internamente para que os processos estejam lá dentro, os controles estejam lá dentro e, mais do que isso, você consiga movimentar, fazer de forma dinâmica essa gestão de riscos. E lá para frente eu vou falar um pouquinho mais. Existem atividades de risco e controles para monitorar e serem reportadas dentro da organização. Então, essa tríade de avaliar, aprimorar e monitorar é a abordagem mais tradicional de gestão de riscos que a gente tem hoje e que a gente pratica exaustivamente lá na Ernst Young. Como que se avalia riscos? E aí agora eu vou entrar um pouco no lado mais técnico de gestão de riscos. Se estabelecendo parâmetros para definir respostas a esses riscos ou a essas exposições de riscos. E você pode avaliar risco sobre duas grandes dimensões ou duas grandes frentes. A frente qualitativa e a frente quantitativa. Essa última está diretamente relacionada a números, a matemática, a cálculos e por aí vai. E a qualitativa é onde a gente fala de mapeamento de processos, de como as atividades internas da empresa funcionam, aonde existem pontos que devem ter algum controle específico para controlar a existência ou a materialização de algum risco. É muito importante que qualquer atividade de gestão de riscos enderece a essas duas questões, a esses dois parâmetros, o parâmetro de qualidade e o parâmetro de quantidade de recursos. A boa gestão de riscos sempre põe o dinheiro na mesa, sempre demonstra claramente do que a gente está falando. Um exemplo prático, alguma negociação com um fornecedor ou a existência de um único fornecedor que enfim, traz todo o produto que vai ser trabalhado pela empresa. Se esse fornecedor quebrar, ou ele deixar de entregar, ou ele atrasar, o que representa isso na atividade fim da sua empresa? Então, você precisa saber que você precisa controlar isso. E qual que é a atividade de controle para isso? Ter outro fornecedor? Comprar antecipadamente? Melhorar a condição de negociação? Enfim, existem vários. O importante e essa eu acho que é o principal recado, é a principal mensagem quando a gente fala de gestão de riscos. Gestão de riscos serve para ajudá-lo a conhecer e monitorar o andamento da sua empresa, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista operacional. É claro que a gente tem que estar preocupado com o compliance, de atender às leis, de atender os aspectos regulatórios e, de mais do que isso, atingir os objetivos estratégicos da companhia. Mas gestão de riscos é isso, é estar preparado para o que pode acontecer e criar ferramentas para que você esteja preparado. Aconteceu algum problema, seja ele qual for, você já sabe o que vai fazer prontamente, tempestivamente, e não vai afetar em nenhum momento, ou vai afetar de forma controlada, os objetivos e o andamento das atividades da empresa. Feita essa avaliação, é importante a gente conhecer qual o nível de maturidade, do ponto de vista de gestão de riscos, que a empresa está, que pode ser dividido do básico até o otimizado. O básico é uma empresa que não tem gestão de riscos, basicamente. É uma coisa que não é estruturada, é uma coisa que está muito na cabeça das pessoas. E essa ideia, essa consciência que está no dono, que está nos diretores, que está nos empreendedores, não está disseminada por toda a empresa. Nem todos os colaboradores das empresas têm noção de que tem que haver o processo de gestão de riscos lá dentro. E ele passa do componente básico para o processo de desenvolvimento, que é identificar, que é avaliar quais são os riscos que a empresa está exposta regularmente, estar preocupado com que os funcionários da empresa tenham a consciência necessária ou devida, mínima, para gerir riscos. Esse nível médio é um nível que a Ernst Young entende que é o adequado para empresas de pequeno porte terem, que é definir claramente, formalizar e aplicar um processo de gestão de riscos. O que é isso? Existe um mapeamento claro de todos os processos da empresa, processo produtivo, contas a pagar, contas a receber, financeiro, processo da operação, RH, TI, jurídico, está tudo mapeado, está tudo controlado. É uma visão clara para os gestores da empresa, os pontos de controle e os riscos ao qual ela está exposta. É importante que toda a organização, nesse nível de maturidade, consiga coordenar as ações voltadas à gestão de risco. Esse nível médio
que é o que a gente chama de nível estabelecido de maturidade de gestão de riscos, funciona e funciona muito bem para empresas de micro, pequeno e médio porte. A partir daqui, que é quando o nível de maturidade já pode ser considerado avançado, significa que é altamente estruturado o processo de gestão de risco. Já existem contas, já existe integração, áreas que se conversam e montam planos de ação, objetivando o processo cada vez mais maduro. E o otimizado, que normalmente são grandes empresas multinacionais, são os maiores bancos, grandes operações de tesouraria, grandes operações de crédito. Aqui tem muito dinheiro envolvido em investimento de tecnologia especificamente, é um aprimoramento constante, é a consideração de riscos mínimos até... enfim, isso é curioso, que são grandes empresas multinacionais que têm ação negociada em bolsa lá fora, são negociadas aqui no Brasil, os maiores bancos de investimento do mundo, que têm milhares de pessoas fazendo isso todo dia, o dia inteiro. E como que isso aqui é uma forma de mostrar, dentro de alguns pilares e tópicos que eu coloquei aqui, mas podem ser alterados de acordo com o conhecimento da sua empresa, com os objetivos de um processo de gestão de riscos interno. Então, do lado da governança, a alta administração, corpo diretivo, as estratégias, objetivos, se existem políticas ou não, estrutura organizacional e compliance. Muito bem. Na sua avaliação de empreendedor, aonde que está a sua empresa? Está aqui no nível médio? Está se desenvolvendo? Está no básico? E por aí vai. É importante, para identificar dentro da sua empresa, fazer um mapa inicial como esse, para saber exatamente em que pé está, em que nível eu estou, aonde eu me encaixo. Eu faço gestão de riscos, eu não faço? E isso aqui, no final, vai ter que te trazer um resultado. A partir daqui, trabalhar, se já trabalha, a partir daqui monitorar, se já monitora, a partir daqui aprimorar. Como que se prioriza um trabalho de gestão de riscos? Quais são os riscos que a gente vai controlar? Determinado risco se materializou como esse que eu acabei de falar de fornecedores. Como que a gente vai saber quais são os riscos, sejam eles de projeto, corporativo, diretorias e tantos outros, devem ser objeto de alguma análise, avaliação e intervenção por parte da empresa? É criar um funil mesmo, com todos os riscos que você já mapeou lá atrás, nesse mapeamento de processo, nessa grande fotografia que você, enquanto empreendedor, empresário ou funcionário dessa empresa tem, trazer para um funil consolidando e matriciando. O resultado disso tem que ser uma grande matriz. Você conseguir olhar para a sua empresa numa matriz mesmo, numa planilha Excel grande. E, a partir daqui, você conseguir identificar em camadas, nenhum trabalho de gestão de risco que você ataca todos os riscos ao mesmo tempo funciona. Pode esquecer. Não vai funcionar. Então, você precisa atacar o que é mais importante, dividir por nível de risco. Eu coloquei aqui 2 tiers, mas pode ser tantos quantos forem necessários, para que exista um ataque, para que exista uma intervenção, para que exista uma ação por parte de você, enquanto empreendedor ou empresário, no sentido de ter mesmo a sua empresa na mão. Gestão de riscos, assim como área financeira, até porque a gestão de riscos, na maioria das empresas, é parte integrante da função financeira, serve para isso mesmo, serve para navegar a empresa. O Rogério tem absoluta razão no que ele disse. E um trabalho como esse, que muitas vezes a maioria das empresas menores ainda não tem essa cultura tão disseminada quanto deveria, serve para você exatamente conhecer a sua empresa e aí sim, vai aprimorando os seus processos, aprimorando os seus controles. E assim, experiência própria, posso dizer para vocês que colabora muito com a gestão financeira, operacional, estratégica e de compliance da empresa. Aqui é um exemplo para que vocês conheçam, e depois esse material certamente será dividido com todos. Isso aqui é um mapa de perfil de risco, onde tem aqui alguns riscos que eu coloquei também, e podem ser tantos quantos forem necessários. Esses riscos... E uma outra coisa, isso aqui é feito em Excel, não precisam ser ferramentas avançadas, não. Dentro de casa você consegue fazer isso. Quantificando, detalhando aqui quais são os riscos. Então, a gente está falando de gestão de contrato, reclamações, gestão de custos, trabalhista, contratação de pessoas, licenciamento, por aí vai. Na hora que você faz esse mapa e
com a prática de gestão de risco disseminada internamente na sua empresa e sendo monitorado, vocês vão ver que é um mapa dinâmico. O risco na sua empresa ele vai se movimentando, o seu nível de exposição, a sua avaliação de frequência, probabilidade de impacto, de que alguma coisa venha a acontecer, é dinâmico. Isso, se você fizer todo mês, você vai ver que o seu mapa vai mudando. Certamente você vai conseguir endereçar isso ao que a gente começou falando sobre estratégia, sobre a sua operação, sobre o seu lado financeiro. Então, isso serve para você medir o impacto, frequência e, mais do que isso, você vê aonde você está posicionado. Se todos os teus riscos estiverem aqui, é isso que você quer estar sempre no limite, existe uma linha tênue entre risco e retorno. É aqui que a gente busca estar ou busca estar numa linha mais controlável, mais gerenciável? Isso também é uma decisão. De repente, vale a pena para a empresa em algum momento estar aqui porque está ganhando dinheiro e sabe o que está fazendo ou não. É uma decisão importante. O fato é que um trabalho como esse de quantificação serve para você identificar exatamente em que momento a sua empresa está no que se refere a riscos, controles e processos. Essa é a última ferramenta que eu mostro, que também é feita em Excel. Tá? Isso aqui foi feito em Excel. Então, basicamente, qualquer um que conhecer ou estudar ou fizer cursos com Excel consegue fazer isso, que mostra frequência e probabilidade de que alguma coisa aconteça em função de algumas premissas pré-estabelecidas matemáticas. Isso serve, mais uma vez, como eu falei, para quantificar a exposição a riscos e saber ou colaborar na definição da empresa de que momento que faz sentido estar. Quanto que faz sentido estar? Em função de uma probabilidade de incerteza e considerando alguma frequência, quanto de dinheiro eu tenho exposto hoje? Quanto eu quero ter exposto hoje? Se o meu fornecedor quebrar ou ele não me entregar determinado pedido que eu fiz. Isso aqui você consegue monitorar por um gráfico de frequência feito em Excel. Para finalizar, e muito importante também, gestão de riscos é feita em função de premissas tomadas. As premissas são dadas por nós. Nós definimos quais são as premissas e variáveis de um trabalho de análise e de um trabalho de gestão de riscos. Todos nós, todas as empresas devem ter consciência que gestão de riscos serve para ajudar, serve para guiar, serve para navegar melhor o andamento das empresas. Eu acho que era isso. Agora estou pronto para as perguntas.